Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tremendo, a esse Deus grandioso. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Senta aí, meu amado. Creia, Deus está olhando para você, está olhando para ver. Você sabe, foi falado aqui já, nós estamos aí num ano de novas sementes, ou seja, nós estamos falando de semeadura, de plantio. Quando a gente começa a falar disso, a gente precisa lembrar que a colheita depende da semeadura. Eu até brinquei aqui de manhã falando que nós deveríamos fazer um ato profético, desenhar uma árvore, ou recortar uma árvore, ou colocar em algum lugar uma árvore, e começar a colocar os frutos que nós queremos receber. Então, se você quer prosperidade, coloque lá o fruto escrito prosperidade. Se você quer saúde, coloque lá o fruto saúde. Se você quer, seja lá o que for que você quiser, coloque nessa árvore, porque ali depara com a sua parte de colheita, com aquilo que você vai colher. Aí você vai ter um comportamento especial. Você vai olhar para o fruto e vai lembrar qual é a semente que você deve plantar. Quem quer ser alguém usado poderosamente por Deus, o que ele planta? O que ele planta? Oração, jejum, tem um posicionamento para isso. E quem quer ficar rico, o que ele planta? Oferta, primícias, dízimos. E quem quer de repente ser muito usado por Deus em cura, milagres, você entende? Você pode olhar para os frutos e você vai começar a identificar a semente que você tem que plantar. Então, quando você colocar essa árvore e colocar os frutos, você vai ser provocado a tomar atitudes para que essa árvore produza os frutos que você determinou. Está preparado para isso? Tem coragem de fazer isso? Chega em casa, pega o seu marido, pega a sua esposa, pega o seu filho, pega a sua filha, faz essa árvore aí. E depois embaixo lá, começa a escrever embaixo da árvore. Quais são as sementes que eu preciso plantar para ter esta colheita? E vai escrevendo lá. Se é oração, coloca lá a oração. Se é realmente alguma coisa como finanças, coloca lá as finanças. Se é ter um casamento abençoado, você sabe, Deus tem que fazer parte desse casamento. Você e seu marido, você e seu noivo, sua noiva, não pode andar por conta própria, vai ter que andar embaixo dessa declaração. Se você quer ser um profissional abençoado, você vai olhar e vai começar a lembrar que se aquilo é um projeto de Deus, você vai ter que produzir, né? Ou seja, gerar sementes para que a tua profissão aconteça. Eu uma vez comentei que uma pessoa que dizia que queria ser médica, a moça queria ser médica, ela ficou muito empolgada com a ideia, só que quando ela descobriu lá na frente, que ela entrou na faculdade e começou a ver que tinha que abrir os bichinhos, derramar sangue, aquela coisa toda, ela falou, eu desmaio quando eu faço isso. E aí ela muda, ela viu que a semeadura dela era errada, ela estava fazendo uma faculdade, gastando o tempo dela, investindo errado, porque aquilo não era o que ela queria, ou o que ela faria com prazer. E aí ela foi ser professora de matemática, e se deu muito bem, e foi uma pessoa que ganhou prêmios e etc. Aí você fala assim, quantas coisas, quantas sementes você tem lançado na terra, mas não sendo aquilo que você quer colher, apenas porque os outros estão falando, apenas porque as pessoas falaram que seria uma ótima condição, porque o seu pai foi advogado, você queria ser advogado, porque de repente você um dia, quando era pequeno, achava que deveria ser médico, você quer ser médico, você queria ser de repente proprietário de uma empresa, mas não sabe nada da empresa, não vai realizar. Nós precisamos olhar aqueles frutos que nós esperamos e começar a plantar as sementes certas, que vão dar respostas, que vão interagir com você. Por isso hoje eu coloquei aqui como tema, agradando ao Senhor, porque fala a verdade, você sabe que Deus tem algo contigo? Você ouviu falar de dons? Alguém ouviu falar de dons? Você vê um jogador de futebol, e ele faz coisas que ninguém consegue fazer, e aí todo mundo fala, aquilo é um dom que Deus lhe deu.
Então não é simplesmente porque ele queria, mas tem uma manifestação de Deus. Quando ele encontrou essa manifestação de Deus, ele frutificou, ele passa a gerar coisas. Então nós precisamos, antes de mais nada, orar, clamar, perguntar a Deus: Senhor, qual é o projeto? O que o Senhor tem preparado para a minha vida? Aonde o Senhor quer realmente me levar? Qual é a condição que o Senhor está me dando? Será que de repente você já pensou? Né? Eu tinha um amigo, a gente era recém-casado, viajamos juntos, ele com a esposa dele, eu com a minha, e de repente era assim, tinha acabado de casar os dois. E aí quando ele começou o trabalho, ele falou: meu sogro falou que eu ia trabalhar, ele era médico, a mulher dele era médica, que eu ia trabalhar e eu ia ganhar muito dinheiro, mas até agora só ganhei muito trabalho, porque ele ficava dia e noite, ele fazia plantão no hospital, plantão no outro, e encontrava com a mulher dele uma noite por semana. E aí a gente brincando, na época não era convertido, falava assim: acho que você escolheu o caminho errado. E ele depois, passando o tempo, a gente se encontrou mais adiante, e ele falou assim: agora eu entendi, porque eu tenho prazer quando alguém é curado através das minhas mãos. Ele descobriu qual era o fruto que o trabalho dele deveria dar. Não era dinheiro, não era ficar rico, uma coisa nesse sentido, uma cirurgia, dava certo, ele saía de lá e até queria comemorar a noite, mesmo cansado, porque tudo correu bem. Nós precisamos entender que Deus tem projetos para as nossas vidas, e Ele nos dá a semente, e Ele diz para você: vá semear, vá plantar essa semente, porque você vai ter uma colheita não hoje, mas mais adiante, e você vai entender que essa colheita vai alegrar você, mas vai alegrar a mim também com você. Deus vai se alegrar quando você colocar a semente que Ele te der na terra certa, da forma certa, e ter uma colheita abundante, algo bom, algo transformador, algo realizador, algo que vai mexer com a tua estrutura. Nós precisamos entender que estamos no ano do plantio de novas sementes. Diga: novas sementes. Imagina que Deus quer fazer coisas novas com você. Deus já fez tanta coisa comigo, mas muitas das coisas que aconteceram na sua vida você não gostou. Sim ou não? Você não gostou, você falou: olha, esse negócio não é de Deus. A minha esposa costuma dizer assim: não foi essa semente que eu plantei. Quando alguma coisa ruim acontece, ela fala: não foi essa semente que eu plantei. O que ela está dizendo? Alguma coisa fugiu do controle. E é uma condição real. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: olha, durante a noite o inimigo veio e plantou, e depois de manhã a colheita estava lá, o trigo e o joio juntos. E até ele fala assim: eu corto agora o joio. E aí Jesus fala o quê? Não, para que não pereça, vamos deixar crescer tudo, e na hora da colheita a gente separa o que presta do que não presta. Quer dizer que o inimigo sempre vai tentar levar você a colocar a sua semente em lugares que não são adequados, fazer coisas que não são boas, e nós nem percebemos, somos levados por empolgação. Então muitas vezes deu coisas erradas, porque o inimigo aproveitou, empurrou você, e você foi plantar a semente que estava designada para uma situação em outra situação. E nós precisamos estar prontos a perguntar para Deus, a ouvir Deus. Por isso nós precisamos estar plantando sementes, mas não qualquer semente, mas sementes que agradem ao Senhor. Diga: eu vou plantar sementes que agradem ao Senhor. Porque quando você agradar a Deus, pode ter certeza que todas elas vão frutificar de forma especial. Vai começar a dar 1 por 100, 1 por 60, 1 por 30, e você vai poder glorificar a Deus e dizer: verdadeiramente foi o Senhor que me deu essa semente, foi o Senhor que me direcionou para esta terra, Ele me deu a condição. E quando a gente começa a falar de sementes que movem ou que fazem alguma coisa diferente, nós já falamos e tantas vezes, e podemos lembrar daquela semente que é a semente de mostarda. Lembra? Semente de mostarda é bem grande, é bem pequenininha, a cabeça de um alfinete. Alguém já viu a cabeça de um alfinete? Aquela pontinha, aquela bolinha, é desse tamanho que ela é. Então ela é uma semente muito pequena, e você ouve na Bíblia muitos exemplos dela.
no Novo e no Antigo Testamento, falando sobre esta semente, dando exemplo de como ela frutifica. Ela ficou muito conhecida por sua capacidade de se transformar em uma das maiores plantas de um jardim. Mas ela é tão pequenininha, como é que ela pode ser tão pequenininha como semente e tão grande como planta? Essa é a declaração, né? Quando cultivada em condições favoráveis, cresce e se torna uma árvore que pode chegar até 3 metros de altura. Amado, já pensou 3 metros de altura para a cabeça do alfinete? Quantas vezes é essa multiplicação? A cabeça do alfinete é tão pequenininho, mas quantas vezes você vê, vamos lá, quantos alfinetezinhos tem em 3 metros? Quantos milímetros tem em 3 metros? E aí você fala assim, olha a proporção da graça e da manifestação de Deus. Na Bíblia, a semente de mostarda é usada para simbolizar algo pequeno que tem um potencial para crescimento e transformação. Algo pequeno que tem um potencial, né, especial aí de crescimento e transformação. Por isso, quando você ouve Jesus falando, quando você ouve os apóstolos falando, fazendo comparação, eles fazem muitas vezes a comparação com o grão de mostarda, sobre fé, sobre o próprio cristão, porque o cristão é essa pessoa que tem um potencial de crescimento e transformação muito especial. Você viu o pastor Rubens aqui falando sobre a vida pregressa dele, o passado, como ele era conhecido, que ele fazia coisas do tipo. E a gente percebe isso no meio dos cristãos. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas se você começa a perguntar qual era o seu passado, alguns vão dizer assim, olha, eu infelizmente na época roubava, olha, eu me prostituía, eu bebia, eu usava droga, eu isso, eu aquilo. Tem gente lá fora dizendo que um cristão é sempre, o evangelho é sempre um ex alguma coisa que foi transformado. E essa é a verdade. Essa pequena semente tem esse potencial para crescimento e transformação, e como exemplo a gente pode colocar o cristão, que ele sai do nada para se transformar em muita coisa. Muita coisa. A gente olha pessoas aí que andaram em caminhos tão tortuosos e hoje estão pregando o evangelho, estão ensinando, estão salvando, estão curando, estão libertando, estão transformando, estão impondo as mãos e fazendo certos sinais e milagres. Então nós começamos a entender que há uma simbologia nisso. A semente de mostarda é a semente mais resistente que existe. Mesmo se ela for pisada ou queimada, ela não quebra. Se ela for pisada ou queimada, ela não quebra. E isso nos ensina que a nossa fé precisa ser resistente como ela. Nós estamos falando de cristãos, nós estamos falando de plantar sementes, nós temos que ser realmente aqueles que são resistentes. Fala a verdade, quantas vezes você falou assim, acho que eu vou deixar de ser cristão? Quantas vezes? Eu sei que aqui não, mas eu conheço outras igrejas por aí que os cristãos falam isso. Não, assim não dá mais, eu vou parar, eu vou largar, eu vou deixar, essas coisas aí. Mas a grande realidade que ainda nós temos que ser como essa semente, que se for pisada não se quebra, se passar pelo fogo ainda continua tendo a mesma força e a mesma predisposição. Então peraí, nós aprendemos que a nossa fé precisa ser resistente. Diga, a minha fé tem que ser resistente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ele está dizendo, creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O que ele está dizendo? Que a fé é uma declaração, é um comportamento. A fé, ela não é demonstrada simplesmente pelo que você fala, mas é demonstrada pelo que você realiza. E é isso que muda a história. Não adianta você falar que acredita em Deus, mas não sair do seu lugar. Não, eu tenho fé que Deus vai arrumar um emprego para mim, mas você fica dormindo o dia inteiro. Não acontece. Há de você se posicionar, plantar as suas sementes, para que o Senhor dê a colheita abundante, para que o Senhor traga a realização.
As sementes são plantadas pela fé, porque existe um tempo entre o plantio e a colheita. Já reparou? Que tem produtos aí, ou árvores que dão fruto, às vezes leva meses, às vezes leva anos para você ter uma colheita, não é de um dia para o outro. Quem fala de jabuticaba, quem fala de alguns produtos aí, levam anos, e muitas vezes dessa maneira, as pessoas nem percebem, que olha, é tão demorado. Então quem é agricultor é pela fé, porque ele sabe se vai ter uma inundação? Não. Ele sabe se vai ter um sol escaldante, vai queimar tudo? Não. Ele sabe se de repente vai faltar água? Não. Quando nós olhamos para o tempo, nós não semeamos. Então nós precisamos acreditar que a semente nos foi dada, mas pela fé nós vamos plantar cada uma delas. Nós vamos plantar a semente da prosperidade, nós vamos plantar a semente da cura, nós vamos plantar a semente da paz no nosso lar, nós vamos plantar todas as sementes e as nossas famílias serão transformadas. É pela fé, diga, é pela fé, que eu vou plantar essa semente e vou ter uma colheita abundante. Precisamos estar abertos a isso, né? É importante a gente abrir o nosso coração. Precisamos nos lembrar que toda semente plantada é plantada na expectativa, na fé de gerar bons frutos. Fala a verdade, irmão. Ninguém planta alguma coisa simplesmente por não ter nada que fazer. Olha, eu tenho 10 acres lá de terra, eu vou plantar para ver lá o que vai. Não, ninguém faz isso. Quando alguém vai plantar, ele projeta, ele sonha, ele tem objetivos e ele tem expectativas de uma colheita abundante e boa, porque ele sabe que disso vai depender o futuro, a continuidade daquilo que ele está fazendo. Então hoje, nós acreditamos que o nosso Deus Todo-Poderoso dá semente ao que semeia. Então eu preciso começar a conversar com Ele, Senhor, o que é ou para que é essa semente? Você reparou que no plantio, a semente, ou seja, os frutos, eles são determinados para algumas terras? Tipo, se você quiser plantar arroz, é um lugar de charco, é um lugar que tenha bastante água. Se você quiser plantar a banana, é um lugar muito quente, normalmente perto de praia ou coisa parecida, são os lugares que eles mais utilizam, né? É quente, é úmido, e faz bem para esse tipo de fruto, e para cada tipo de fruto tem aí um terreno. Por isso é muito importante que a gente entenda qual é a terra para a semente que o Senhor nos dá. Quem é você? Aonde você quer chegar? Profissionalmente, quem é você? Quem é você na sua família? Você reparou que tem gente que é a cabeça da família? Quando ele fala e todo mundo se move em volta dele. Tem pessoas que têm essa característica. A bispa tem essa característica. Quando ela fala sempre de qualquer assunto, mas ela fala com um certo domínio, com um certo propósito, com um certo objetivo. E eu vou dizer para você, não por ser marido dela, né, mas por estar junto ali, vendo, eu digo que 95% das vezes ela acerta. São características que Deus dá às pessoas, e nós precisamos saber quais as características, qual é o projeto, qual é o objetivo, qual é o estabelecimento que Deus nos deu. Por quê? Porque quando a gente souber, quando a gente entender, nós vamos realizar coisas tremendas. Nós vamos ser aquelas pessoas que fazem a diferença. Nós seremos aquelas pessoas que serão usadas com poder e autoridade. Nós seremos aqueles que vamos levar as pessoas a serem prósperas e abençoadas. Muitas vezes a gente fica assim, mas por que é que eu oro e as pessoas são prósperas e eu mesmo não tenho essa prosperidade? Eu oro e alguém de repente estabelece uma empresa e tem uma empresa e eu mesmo não tenho uma empresa. Porque essa é a semente que Deus deu para você plantar, abençoar pessoas, abençoar famílias, abençoar talvez jovens e pessoas que estão precisando de orientação. E talvez você ache isso pouco, não é pouco. Na mão de Deus é muito, porque Deus não está medindo a quantidade de dinheiro que você tem, mas Ele está medindo o quanto você é obediente na sua semeadura e mais ainda na manutenção da sua colheita, naquilo que é objetivo. Por isso é importante você abrir o seu coração, para que Deus possa falar com você,
para que você possa dizer o que deve ser feito e como deve ser feito. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus me levou a pensar, a lembrar, né, de Pedro. Lá, Pedro estava ali em João 21:15, e ele estava falando algumas coisas, e eu falei assim, deixa eu ver o que Deus quer falar aqui. E aí, olhando para cá, a gente percebe como o Senhor tem cuidado de nós, para que a gente não se perca na semeadura, para que a gente não abra mão da direção, do projeto, do objetivo, porque na hora você não entende, lá na frente você se encontra, mais adiante você começa a encontrar tudo que Deus deu na sua mão, como o Senhor Deus colocou nas suas mãos a condição e a capacitação para que você exerça essa posição. Olha o que fala aqui em João 21:14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Quer dizer que ele já tinha sido crucificado, estava aqui dando últimas orientações, vamos dizer assim. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos a outro, que te cingirá e te levará por onde tu não queiras. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Quando a gente olha para essa parte da palavra, a gente começa a entender. Jesus já estava terminado, vamos dizer assim, ele já tinha ido para a cruz, já tinha acabado, ele já estava dando as últimas informações, orientando os discípulos dele, os apóstolos dele, e ele vai e faz uma pergunta para Pedro. Ele fala assim: Pedro, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus respondeu para ele? Apacenta minhas ovelhas. Veja, que o Senhor estava perguntando para ele, começando um diálogo ali, e Pedro não estava entendendo o diálogo. Quando ele falou: amas-me mais do que estes? Pedro rapidamente responde que sim. Ainda a área de orgulho no coração do Pedro estava pesada. Ele acaba de responder agora que sim, que ele amava mais que os outros. Mas quem era ele para saber se amava mais que os outros? E muitas vezes nós estamos tomando atitudes assim, sem entender o que Deus tem para nós, sem entender o que Deus quer colocar nas nossas mãos. E automaticamente Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. Ele não falou para ele assim: muito bem, poxa vida, você é o cara. Não. Se você me ama, cuida dos discípulos, faz discípulos, molda a vida das pessoas que estão vindo aí. Eu estou colocando nas suas mãos sementes para que você transforme vidas, para que você mude vidas. E aí o nosso querido Jesus faz a segunda vez a pergunta: Simão, filho de Jonas, amas-me? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. O que Jesus respondeu para ele? Não mudou. Se você me ama, faz aquilo que está dentro da semente que eu entrego nas tuas mãos, gera aquilo que está definido. Porque se você foi chamado, por 3 anos, ele foi ali discípulo de Jesus, andou com Jesus, largou o seu barco, largou a sua pesca, largou as suas redes. A grande verdade é que Jesus não estava preocupado com o quanto ele o amava, mas o quanto ele estava disposto a plantar as sementes que estava entregando nas mãos dele, para que houvesse o quê? O crescimento. Mas que crescimento? Acho que você lembra. Quantos eram os apóstolos? E como é que Jesus manda 70 de 2 em 2 para outra cidade?
Não eram 12? Mas foram 70. Quer dizer que ali já havia uma multiplicação, já estava havendo um crescimento. Ele separou 12, mas daqueles 12 já começaram a haver multiplicação, e agora já eram 70, e depois foram 500, e vai aumentando a capacidade e a condição. Por quê? Porque a semente não foi gerada, ou foi entregue para ser guardada, mas para ser plantada. E toda vez que há uma plantação da semente na terra certa, há uma frutificação, gera frutos, gera crescimento. E o Senhor estava ensinando ele assim. E na terceira vez, disse-lhe, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe, o quê? Ele mudou alguma coisa, Jesus? Mas por que Jesus teve que perguntar para ele 3 vezes? Porque o Senhor foi percebendo, foi acordando ele para uma realidade. Simão, se você me amar mesmo, essa área de orgulho sua vai cair por terra. Ela não vai mais querer ser maior que os outros apóstolos, ela não vai mais ficar preocupada se eu perguntar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque você vai continuar com a resposta absoluta: te amo e vou fazer a semente ser plantada para que haja uma colheita abundante, ou seja, salvação, libertação, cura, transformação, tudo aquilo que fazia parte. Eu vejo aqui Jesus trabalhando a vida dele, e o Senhor disse para ele, segue-me, porque ele falou, olha, hoje você faz como você quer, lá na frente as coisas vão ficar complicadas, por isso já vá plantando as suas sementes, para que nada pare ou atrapalhe o projeto, que era o quê? Libertação, cura, transformação, na verdade, gerar discípulos. Esse era o projeto. E aí nós começamos a perceber que a palavra do Senhor para ele foi, e disse isso, significando com que morte havia de glorificar a Deus, e dito isso, disse-lhe, vem comigo, esquece todo o resto, não importa o que está acontecendo, importa que há uma promessa e eu coloquei sementes nas suas mãos. Importa que Deus olhou para você hoje e colocou semente nas suas mãos, irmão. Importa que o Senhor quer mudar a sua casa, quer mudar a sua família, quer mudar o seu trabalho, quer trazer um perfil novo para a sua vida. Isso é que importa. Não se preocupe com o que vai acontecer amanhã. Faça do hoje o tempo presente para a realização que Deus tem para a sua vida. Porque ninguém tem colheita enquanto não planta semente. A colheita só vai acontecer quando a semente germinar, quando ela tiver o seu tempo. Enquanto você segurar a semente na sua mão, ela não é um fruto, ela não é uma futura realização, ela ainda é um compasso de espera, está ali na sua mão. E agora chega o tempo de você entender. Por isso Jesus disse para ele, segue-me, vamos prosseguir, vamos adiante. Pedro voltando-se viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostava também sobre o seu peito e dissera, Senhor, quem é este que há de trair? Vendo Pedro a este, disse-lhe Jesus, Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aquele momento, ele começou a se preocupar com o que ia acontecer com o outro apóstolo. E nós muitas vezes, ao invés de plantarmos as nossas sementes, estamos preocupados com como os outros estão. Aquele cara nem é tão fiel e prospera, aquele outro está fazendo coisa errada, mas está dentro da igreja, aquele não sei o que. Ele começa a prestar atenção nos outros, esquecendo que a coisa é com ele e Cristo, é com ele e Jesus. A mudança da tua vida está na tua mão e na presença de Jesus Cristo. O que adianta você olhar para o pastor, olhar para o obreiro, olhar para talvez para o seu marido, olhar para a sua esposa, ficar olhando para os outros, se a grande mudança começa em você, é em você. Então a primeira coisa é que você tem que mudar, você tem que pegar as sementes que você recebeu e plantar essas sementes, você tem que estar pronto para uma colheita, você tem que se disponibilizar para a realização, né? Quando ele pergunta, e desse, o que será?
Veja aqui, ó. E disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que venha, que te importa? Segue-me tu. Quer dizer, para de olhar para os outros e olha para mim. O que você quer para este ano junto com Jesus? Pensa um pouco. O que você pediu na virada do ano? Todo mundo pede alguma coisa na virada do ano, né? Até emagrecer o pessoal pede. As coisas são uns milagres, né? Mas você pediu alguma coisa? Sim ou não? Os corajosos falaram sim. Os outros ficaram assim: e agora o que ele vai falar? Antes que ele dê uma pegadinha, vamos lá. A grande verdade é esta. O que vai acontecer? E ele está dizendo para você: segue, me segue, vem comigo. Esquece o que está acontecendo em volta. Que te importa? O que vai acontecer com o Zé, com o Pedro, com o João, com a Maria? O que importa com os outros? Se importe um pouco conosco, você e Deus. Se importe um pouco em deixar Deus fazer um milagre na sua vida. Se importe em pegar a semente e plantar essa semente para que ela possa germinar e um dia começar a dar frutos. É o seu comportamento que muda toda a história. Jesus estava provocando Pedro um comportamento. Ele estava provocando, querendo que Pedro assim: Pedro, primeiro me responde, depois não olha para os outros, vem para mim, me segue. Eu sou o autor e consumador da sua fé. Entrega aqui as tuas sementes, planta elas, coloca elas, porque eu só posso multiplicar aquilo que você entregar. Você consegue entender isso? Que Deus só pode multiplicar, só pode gerar aquilo que você entregar. As sementes que você segurar com você não vão frutificar, mas quando você entender que é hora de começar a colocar as sementes na terra, que é você parecer que acabou de perdê-la, mas ao invés disso você deu a chance para que o Senhor pudesse dar a ela a água, dar a ela a condição, dar tudo que é necessário para que ela produza, e lá na frente você colha. Lá na frente você vai poder colher aquilo que você semeou. Porque muitos de nós ficamos mais preocupados com os outros, ao invés de nos preocuparmos em exercer a nossa fé em Cristo. Ele estava provocando Pedro: Pedro, exerça a sua fé através de mim. Não fique olhando para a sua volta, não fique se comparando com os outros apóstolos, mas deixa que eu faça algo grande na sua vida, na sua posição, naquilo que você está procurando. O que Jesus queria com essa conversa? Ele estava dizendo a Pedro: você precisa exercer a sua fé. Fala para alguém aí perto de você: você precisa exercer a sua fé. Você vai sofrer dificuldades durante algum tempo, irmão, mas vai exercer seu ministério. Porque a primeira coisa a vencer, sabe quem é? Nós mesmos. O primeiro impedimento que existe nas nossas vidas somos nós, porque a nossa fé é muito ligada àquilo que nós acreditamos, e Deus não deixa de ser Deus porque você não acredita. Deus não deixa de ser Deus porque você acha que está demorando. Deus não deixa de ser Deus porque alguém está recebendo alguma coisa de forma ilícita ou enganosa. Não, a sua fé é em Cristo, e a sua colheita vem através dele. E a abundância da colheita que Ele preparou para você é garantida pelo céu e não pela terra. É algo muito mais profundo. Você pode até sofrer dificuldades durante o tempo que exercer seu ministério, sua plantação, sua posição, mas nunca se esqueça que para agradar, para que nossa aliança persevere, você terá que servir as ovelhas, salvando-as, curando-as, transformando cada uma delas e fazendo delas discípulos. O que você foi chamado para fazer? O que você foi chamado para realizar? Talvez o seu negócio não seja, vamos dizer assim, salvar as ovelhas, mas tem ministérios aí que você vai orar por pessoas, vai interceder. Tem ministérios que você vai ajudar pessoas, o socorro e a coisa do tipo. Tem ministérios que você vai, de repente, profetizar. Tem muitas coisas que vão acontecer. Por isso nós dependemos de Deus, mas todas elas nós vamos viver pela fé. Nós vamos estar debaixo do envio, da palavra profética, da determinação, recebendo a semente, plantando a semente para observar e tomar posse da colheita que o Senhor já preparou para nós.
A semente de fé que você vai plantar levará estas ovelhas a uma vida diferenciada com a fé em Deus. Em tudo que você fizer com essas ovelhas, direto ou indiretamente, vai trazer para você a certeza, a garantia da fé estabelecida, ou seja, da intimidade com o seu Criador, daquele que pode todas as coisas. Com certeza Pedro conhecia Jesus, estava treinado para continuar seu ministério na ausência de Jesus, porque falou que ele já tinha ido para a cruz, mas Pedro sabia, eu tenho que exercer este comportamento de fé, eu tenho que dar continuidade àquilo que o Senhor me deu, mas a sua área de orgulho ainda fazia sombra e precisava ser resgatada. E nós vimos aí por causa disso que Jesus trabalhou a vida dele. Jesus foi, sabe, você fala assim, mas peraí, Jesus já morreu? Já. Ele já passou pela cruz? Já. Ele já deu a chance da nossa salvação? Mas ele percebeu que no meio desse trajeto ainda havia uma fragilidade. Era necessário que houvesse regeneração, né? Uma transformação completa. Por isso o Senhor vem aqui em João 21 e fala assim: vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Ele estava na dúvida, e o Senhor falou: eu preciso trazer regeneração, eu preciso que o Espírito Santo de Deus tome a vida de Pedro, tome a vida de cada um da Aliança da Paz, para que haja regeneração, para que não haja mais medo, não haja mais dúvida, não haja mais comparação, mas que haja uma convicção. E é isso que nós precisamos receber. Depois dessa conversa, Pedro demonstra que entendeu o seu chamado e se posicionou na fé do Filho de Deus. Ele veio até ali sendo tratado, estava no finalzinho, Jesus sobe ao céu, para agora, e agora começa o livro de Atos, e agora a gente começa a ver a mudança que o Espírito Santo estaria trazendo na vida de Pedro. Olha aqui, Atos 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Versículo 4, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Agora, ele entende como vai trabalhar, e ele entende que a obediência, a terra certa aonde vai se colocar a semente, não lançado em qualquer terra, porque quando a gente olha lá na parábola do semeador, diz que algumas sementes que foram lançadas caíram nos espinheiros, outras sementes caíram nos pedregulhos, outras sementes caíram em terra seca, e esses não tiveram como multiplicar, morreram, um pelo sol, outro porque a própria planta, o espinheiro abafou, e aquelas sementes não vingaram, mas teve uma que caiu em terra fértil, e essa deu 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30. Aí nós começamos a entender, Jesus agora estava dando a Pedro uma direção. Aguenta aí, Pedro, porque o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a terra, e agora sim haverá uma transformação, né? Ele fala aqui no versículo 14, vamos no versículo 1, vai. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Agora esse povo está sendo regenerado, está sendo liberto, transformado, fortalecido para um novo tempo. Então ali eles começam a falar em línguas, e muitas línguas diferentes, né? E um ouvia o outro, entendia porque eram de outras nações, mas perceberam que alguma coisa estava errada. Aí Pedro vem com o discurso no 14, Pedro porém pondo-se em pé,
com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre a toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naquele dia, e profetizarão. Agora, Pedro está sendo usado de uma forma profunda. Lembra aquele Pedro que estava com dúvida, que entrou em grau de comparação com os outros apóstolos, que ainda não estava firmado? Jesus veio trabalhando com ele, dando direção para ele, e agora ele entra sendo aquele que faz o discurso, explicando que o povo não estava embriagado, estavam falando daquele jeito, acharam que ele estava bêbado. Ele fala: não, eles não estão bêbados, e fala mais, fala: eles estão sendo cheios, também o meu espírito derramarei sobre meus servos. Quer dizer, ele está comparando, você lembra o que falou lá? Agora que Joel falou, está acontecendo. Tudo isso que vocês estão vendo, esse vento veemente, essa situação, é a manifestação do Espírito de Deus que está trazendo a profecia, a unção, a condição, a realização sobre a vida de todos que estão aqui. E nós muitas vezes estamos tentando plantar nossa semente aonde não é o lugar. Por isso que Jesus disse para ele: Pedro, espera, tem um momento certo, tem um momento exato, tem a terra precisa, aonde vai acontecer a multiplicação e a realização. E nós muitas vezes achamos assim: se eu não falar agora, se eu não ceder agora, se eu não fizer isso agora que estão pedindo, eu não vou ser abençoado. Ao contrário, se você fizer na hora contrária a que Deus está te falando, é que você não vai ser abençoado. Por isso a semente deve ser plantada na terra certa, no tempo certo, porque garante uma colheita abundante, uma realização. Agora que aqueles homens estavam cheios do Espírito Santo, prontos para defender, o que se falava sobre Jesus. E lá no 37, a gente começa a ver as primeiras conversões. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e aos seus demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui nós percebemos já claramente, Pedro, primeiro eles vão conversar, perguntar. Ouvindo eles, perguntaram, compungiram-se seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Perguntaram para eles todos. Quem respondeu? Pedro. Pedro estava pronto a pegar as sementes e entregar na mão deles, porque ele havia passado por um trabalho com Jesus primeiro, por uma restauração com Jesus, e agora ele estava pronto a dar as sementes. O que Jesus falou para Pedro mesmo? Apacenta as minhas ovelhas. Por isso Pedro não teve dúvida. Quando chegou agora, as perguntas começaram a vir, as coisas começaram a acontecer, ele falou: eu recebi um chamado. Eu sou aquele que veio para apacentar as ovelhas. Eu sou aquele que entra agora no livro de Atos para falar sobre Espírito Santo, para mover e moldar o coração das pessoas, para preparar a terra, para frutificar na terra, para colocar as sementes naquele lugar, para que haja uma colheita abundante. E muitas vezes a gente não entende isso, que Deus está falando conosco. Às vezes o Senhor Jesus está sendo até meio severo em algumas palavras, parece que está sendo duro. Por que Ele está permitindo que eu passe no meio desse vale, no meio dessa dificuldade? Porque Ele está te preparando para uma grande colheita, uma colheita abundante. Naquele dia agregaram-se quase
3.000 pessoas. A primeira ministração de Pedro, diga a primeira. Sabe o que acontece? 3.000 pessoas recebem a Jesus. Amado, é que eu brinquei aqui de manhã, eu falei, olha, em São Bernardo tem 820 mil habitantes, mais ou menos, né? E de repente você fala assim, se eu falasse para você que 3.000 pessoas aceitaram Jesus, você ia dizer, é muito. Poxa, 3.000 pessoas aceitaram Jesus, é muito. Agora naquela época, se a gente for ver, talvez 1%, 2% do pessoal que é São Bernardo, era a cidade que estava ali, a região que estava lá. 3.000 pessoas aceitaram Jesus, é uma quantidade exorbitante, é muita gente. E de repente, como isso acontece? Porque ele recebeu sementes do Senhor, porque ele foi debaixo de um envio, ele foi numa terra que era preparada, terra fértil, e logo na primeira colocação ele demonstra isso, que se agregaram e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Eles estavam andando juntos, na mesma visão. Pedro entendeu assim, o que Deus me pediu, o que Jesus me declarou, me determinou, tem resposta. Fala para a pessoa mais perto de você, Deus tem respostas para você. Talvez você julgue sacrifício, mas vai haver grande realização. Você vai prosperar a sua casa, a sua família vai ser abençoada, os seus filhos serão abençoados, marido, esposa serão abençoados, os filhos dos seus filhos serão abençoados, em tudo haverá multiplicação e realização. É muito importante isso, que você entenda quem você é. Será que agora você consegue entender a mudança na vida de Pedro? Lá atrás, ele era o pescador. Lá atrás, ele era um homem grosseiro, sem nenhuma cultura, né? Sem nenhuma cultura. E ele estava totalmente despreparado para coisas grandes. Mas agora, é ele que responde a todos. É ele que fala com aquele povo. É ele que está pronto a abençoar, a mostrar o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque ele não estava falando dele, ele estava falando de Jesus, ele estava falando através das sementes que Jesus colocou nas mãos dele. Por isso agora o Espírito Santo estava sendo derramado e podia sim fazer na vida dele ou na vida de quem estivesse junto aquilo que fosse necessário. Puxa, apóstolo, então a resposta foi muito boa. Sim, foi muito boa, mas não parou por aí, porque a próxima passagem, capítulo 3, quando de repente Pedro e João sobem as escadas lá do templo chamado Formosa, né, a porta chamada Formosa, e eles sobem lá, tem um homem pedindo o quê? Esmola. E aí o homem diz para ele, ei, me dá uma esmola. Ele falou, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas ele tinha sementes plantadas no seu coração. Ele fala, eu não tenho nada disso, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Ele manda ele, olhe bem nos meus olhos, olha para cá. Por quê? Porque ele fala assim, não é de qualquer maneira. Jesus pegou ele lá no começo e falou com ele as 3 vezes, mostrou para ele, não é de qualquer maneira. E agora ele está falando para aquele homem, não é de qualquer maneira, mas em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Pega a mão dele e ele já fica de pé, os artelhos se posicionam e ele agora está andando, pulando e glorificando a Deus. Naquele momento que ele está glorificando a Deus, ele entra dentro do templo e todo mundo quer saber o que aconteceu, porque a maior parte das pessoas conheciam o passado daquele homem, mas agora eles estão vendo um fruto, uma realização totalmente diferente. Houve sim uma semeadura. Pedro foi lá colocar a semente que Jesus deu para ele dentro daquela ovelha, dentro daquela pessoa, e agora vem o que? Os frutos. Ele adorando, pulando, bendizendo ao Senhor. E quando as pessoas começam a perguntar, no capítulo 4, eles perguntam para Pedro o que era.
Pedro conta para eles sobre Jesus, o que Jesus tinha feito, sobre as sementes que ele havia recebido de Jesus. E agora vem o outro lado. 5.000 pessoas recebem a Jesus Cristo como Senhor. O que foi mesmo que Jesus disse para ele? E ele estava fazendo o quê? De pouquinho, né? Porque a primeira apacentada que ele dá foi 3.000. Ele vai na segunda, mais 5.000. Vai apacentar bem assim lá na Aliança da Paz. Apacenta mesmo. 3.000, 5.000, que venha tudo, que vamos embora. Isso precisa entrar no nosso coração. Quando nós entendermos que quem dá semente é o Senhor, nós vamos querer plantar as suas sementes e não as nossas sementes. Eu não quero plantar sementes porque eu acho que sou bom. Eu não quero plantar sementes porque eu acho que é interessante para o momento. Eu quero plantar sementes que o Senhor tem preparados para cada um de nós. Eu tenho certeza que Deus tem um monte de sementes separadas para você. Eu tenho certeza que Ele deu a você a sacolinha com todas as sementes para mudar a sua casa, mudar a sua vida, mudar o seu trabalho, mudar a sua visão, mudar o seu espiritual, mudar o seu ministério, causar em você algo muito grande e tremendo. Mas é hora de você assumir isso e dizer: eu não vou jogar semente para o alto, eu não vou jogar semente no pedregulho, eu não vou jogar semente no espinheiro. Agora eu vou plantar semente onde Deus mandar, aonde Deus me enviar, aonde Deus me estabelecer. Eu vou plantar cada uma dessas sementes, eu verei a colheita, eu verei a abundância, eu verei a realização, eu verei a manifestação e vou alegrar o coração de Deus. Da semente para você plantar. Aleluia. A gente entende isso quando a gente lembra daquele versículo: a fé sem obras é morta. Ou seja, nós falamos até agora há pouco sobre fé, falando sobre o próprio Pedro usar a fé dele, falando sobre o Espírito Santo que viria, falando sobre o que estava prestes a acontecer, curando pessoas. Ele estava exercendo a sua fé. E se a fé sem obras é morta, só tem um jeito de você mostrar que tem fé: é estabelecendo as obras, é indo e realizando, é entrando na sua casa e projetando na sua família tudo que é proposta de Deus, tudo que o Senhor te deu. Você tem que começar a proclamar, tem que começar a lançar sementes. Pregue para o seu marido, pregue para a sua esposa, pregue para o seu filho, pregue para a sua filha, fale do amor de Jesus para todo mundo, comece a lançar suas sementes, porque quem rega a semente é o Senhor. Semear, ninguém vai entender ou ver. E todo mundo fala, quando você semeia, talvez ninguém veja, mas quando começar a colheita, não tem como esconder. A sua família servirá ao Senhor, a sua casa será abençoada, os seus filhos, o seu trabalho, aonde você colocar as suas mãos, os milagres acontecerão. Nós precisamos nos disponibilizar agora, nós precisamos nos entregar agora. Por quê? Porque nós estamos cultivando as promessas de Deus para a nossa vida. Nós estamos cultivando, colocando as sementes que Ele nos deu, e sabemos que Deus vai nos ajudar a cuidar para que cada uma delas frutifique e haja uma colheita abundante. Deus vai usar você e vai manifestar através de você, como fez aqui com Pedro. Eu poderia continuar falando de Pedro, ou continuar falando dessa parte do livro de Atos, de quantas coisas aconteceram, mas uma coisa é certa: falar não vai mexer com o teu coração tanto quanto o realizar. O realizar transforma. É por isso que fala que nós devemos fazer o quê? Testemunhar. Porque quando alguém conta o seu testemunho, ele começa a provocar as pessoas. E hoje eu queria dar essa possibilidade para você, de você lembrar as coisas que Deus já fez por você, caminhos que Ele te orientou, e que você passasse depois lá na multimídia e deixasse gravar. Eu sei que você é importante, que você costuma ganhar mundos de dinheiro quando vai para a Globo, para Record, mas de repente faça alguma coisa mais profunda. Vai lá e testemunha,
para que as pessoas que te ouçam sejam transformadas de uma forma especial, para que você seja como Pedro foi. Numa primeira declaração, orientação, um mundo de gente veio atrás dele. Numa segunda situação, onde ele efetua uma cura, uma outra grande quantidade de pessoas chegam lá. Hoje é o dia que Deus preparou para você entender que a semente, o tempo, a terra, Deus te dá, mas semear é com você. Ele podia ter falado: Pedro, faz só simplesmente, vai andando que eu vou te empurrando, até chegar lá você vai. Ele falou: não, Pedro, você vai cuidar das ovelhinhas, você vai cuidar dessas pessoas, você vai fazer o que tem que ser feito. Ele teve que ter no coração dele a determinação para ver a realização. Diga: eu tenho determinação para plantar e viver a realização. Eu vou colher em abundância das sementes que Deus já separou para mim. Vou fazer sinais e maravilhas. Minha casa será abençoada, minha família será abençoada. Eu terei frutos em abundância e que vão alimentar os de perto e os de longe, e o nome do Senhor será exaltado. Amém, amado? Crê nisso? É importante a gente plantar as sementes através de Jesus Cristo para ver a colheita abundante que o Senhor preparou para nós. Não faça isso no desespero, faça isso por antecipação. Antecipação. Eu lembro uma vez que eu fui perguntar para uma pessoa: por que quando a gente vai na estrada, a gente vê aquele terreno que é arado, né? E que é até colocado a plantação, e a gente vê assim, um terreno grande, bem grandão, e ele é dividido em normalmente 4 partes. Então a terra está de assim, né? Como se fosse fatiada assim, depois está de assim, depois a outra está de assim, e a outra está ao contrário. Eu falei: o que é aquilo? Alguém desenha na terra? E ele falou: é importante que você faça etapa por etapa. Então primeiro você faz uma, e para separar da outra, o importante é colocar a veia contrária lá. E ele falou: aí nós pegamos a primeira parte, passamos o arado, e aí vamos para a segunda, enquanto na primeira estamos colocando a semente. Já colocou adubo, estamos colocando a semente. Aí quando nós estamos indo para colocar adubo e semente e tal, na segunda, a terceira está sendo arada, depois é a quarta, e a gente faz o giro até voltar novamente. Tem o tempo certo para a colheita de cada uma. E aí você começa a entender que tudo que é feito de forma organizada, antecipada, não traz desgaste, mas traz realização. Então hoje, em nome de Jesus, eu vou orar, e eu creio que você estará com a sua sementeira cheia, que você terá, né, as sementes agora sobre as suas mãos, e você vai fazer antecipado a sua colocação, a sua semeadura dessas sementes espirituais, e a sua vida será uma bênção. Você terá colheita abundante, será bênção para você, será bênção para a sua família, será bênção para as pessoas que estão à sua volta, será bênção para quem trabalha com você, para quem estuda com você. As pessoas vão perceber que você é a resposta de Deus para a vida delas. Você é a pessoa que Deus colocou para trazer algo bom, algo novo para eles, e muita coisa vai acontecer. Uma grande realização e uma grande prosperidade vai chegar na sua mão.